Muito bem, meus queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 11. Lucas 11, do versículo 1 ao 13. Diante de um assunto como esse, a primeira coisa que eu pensei quando estava estudando foi: puxa vida, não vai dar para falar tudo que está no meu coração, não vai dar para falar tudo sobre esse assunto, porque é um assunto muito vasto. E, obviamente, vocês já vêm falando sobre esse assunto de oração há um mês, mais ou menos, é isso, pastor? Então, glória a Deus por isso, porque não dá para abordar um assunto como esse em apenas um culto. Então eu vou aí, com a graça de Deus, dar a minha contribuição dentro de toda essa questão que vocês talvez até já escutaram, mas vamos aí contribuir com uma parcela então desse ensino. Lucas 11, do 1 em diante, diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que você tiver necessidade. Por isso eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? O tema que nós escolhemos para essa mensagem foi a oração certa e o pedido certo. Eu poderia dizer aqui, com certeza, dentro desse pouco período que estou pastoreando, que a oração muitas vezes tem sido, infelizmente, na grande maioria das pessoas, a oração tem sido um motivo de frustrações. É muito parecido com o que Tiago, o apóstolo Tiago, esclarece à igreja, dizendo: vocês precisam das coisas, mas vocês não recebem as coisas. E vocês não recebem porque vocês não pedem, vocês não oram. Aí a igreja responde: pois então isso daí é fácil, a gente vai orar. E aí depois da igreja orar, ele fala assim: mas vocês oram e mesmo assim não recebem. Então, vocês oram, ou vocês não recebem porque não pedem, mas no segundo passo vocês pedem, mas também não recebem. Então o que resta é uma frustração. A gente não tinha porque não tinha orado. Agora a gente orou e também não recebeu. Então a gente está frustrado agora 2 vezes.
E aí ele esclarece: sabe por que vocês oram e pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal. Então é nessa linha que eu quero trabalhar hoje. A oração certa e o pedido certo. Talvez você fale: mas não existe oração errada. Ora, existe oração certa. E é isso que os discípulos estão falando com Jesus. Talvez hoje você já possa tomar uma decisão agora, que pode mudar completamente sua vida. A decisão humilde de dizer: Senhor, me ensina a orar porque eu não sei. E os discípulos tiveram essa atitude. E disseram aqui para Jesus: ensina a gente a orar. Do jeito que João Batista ensinou também os seus discípulos a orar. Então você percebe no texto que a oração é um conceito que deve ser compreendido. E a gente pode estar orando errado e por isso não recebe, como citei o caso do apóstolo Tiago. E o texto está dizendo assim: você pede, você recebe, você bate e abre para você. E diante disso a gente fala: poxa vida, então, maravilha. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, na maioria dos irmãos, o que tem prevalecido é uma frustração. São expectativas que foram frustradas. Talvez todos nós aqui, incluindo eu, já teve um momento que falou assim: meu Deus, poxa vida, não está adiantando nada eu orar? Eu estou orando e não está adiantando. Então, às vezes a oração, ela se torna um motivo de frustração para nós. E nós precisamos entender, pensar: será que nós estamos orando corretamente? E dentro do texto, então, primeiramente nós precisamos entender isso. Há um anseio aqui, pelo menos em um dos discípulos, ser o porta-voz e dizer: Senhor, nós estamos tendo um problema com esse negócio de oração. Ensina a gente a orar. E aí Jesus ensina então essa oração que você sendo de igreja ou não, você tendo entrado numa igreja ou não, você tendo lido a Bíblia ou não, você conhece essa oração do Pai Nosso, talvez já fez ela repetidas vezes, e Jesus então ensina essa oração, e a gente vai pensar dentro dela quais os conceitos corretos de uma oração correta que a gente pode retirar daqui. A primeira coisa, qual que é a oração correta dentro desse texto? É a oração da gratidão. Nós somos tendenciosos a orar sempre porque nós estamos precisando de alguma coisa. Sempre porque a gente vai pedir alguma coisa. E aqui, você vê que Jesus começa dizendo sobre o Pai. Então, é um início de oração que se refere a Deus não mais como no Antigo Testamento. Porque essa palavra de chamar Deus de Pai, ela foi colocada pela primeira vez aqui por Jesus. E isso foi uma bomba na cabeça dos discípulos, porque eles falaram: como assim chamar Deus de Pai? Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ninguém nunca ousou ser tão íntimo dele. A religião nunca nos ensinou a ser tão próximos dele assim. Agora o Senhor vem dizer que a gente tem que orar e chamá-lo de Pai. E chamá-lo de Pai, obviamente, reconhecendo sua santidade. Chamá-lo de Pai, reconhecendo que como Pai soberano e fiel, é o que ele termina dizendo no texto que lemos: se vocês que são maus fazem coisas boas aos vossos filhos, vocês precisam entender que ao orar ao Pai, tem que ter a certeza de que o Pai é bom. Porque mesmo vocês que são pais maus, vocês são bons em alguns momentos. Então você ora primeiro com gratidão no teu coração, porque Deus é o seu Pai, e na relação sua de filho com o seu pai, você tem certeza de que seu pai é bom. Então, a primeira coisa, a oração certa é uma oração de gratidão a Deus. Veja como é chocante para nós, porque geralmente vamos orar. Na igreja nós temos um caderno de oração que a gente encerra todos os anos esse caderno. Quando você pega lá folhas e mais folhas de pedidos, não tem nenhum problema quanto a isso, mas os pedidos são sempre em maior número do que os agradecimentos. E os pedidos são sempre por causa de problemas.
Então, primeira oração certa é a oração de gratidão. É ir ao Pai reconhecendo sua santidade. Para reconhecer sua santidade, precisa considerar sua bondade, sua generosidade. Precisa acreditar, Deus é bom comigo. Quantas vezes a gente ora e não ora com esse conceito? Ora como os discípulos lá de Tiago estavam orando na igreja. A gente está, poxa, Deus não está vendo a gente, Deus está dormindo, Deus acho que está ocupado, sei lá, com aquela guerra no Oriente Médio. A gente ora, mas a gente não ora ao Pai com a certeza de que o Pai é bom e de que mesmo nós somos bons aos nossos filhos. É a convicção de que Deus sempre é bom. Antes de orar, é preciso crer nisso dentro do seu espírito. Deus é bom. Deus é Pai. Amém? Muito bem. Então a primeira oração correta é a oração de gratidão. Depois é orar com fé. Parece redundância. Você vai falar para uma igreja que ele tem que orar com fé. Mas às vezes oramos, veja bem, você se lembra quando Moisés o povo saiu do Egito e estavam de frente do mar. Você vai encontrar lá Moisés orando a Deus. Eles chegam diante do mar, os inimigos atrás deles, eles não têm uma canoa, não tem nem bananeira por perto para cortar e tentar atravessar o rio, boiando de alguma forma. E os inimigos estão atrás. Então o povo pressiona Moisés. O povo já... Você trouxe a gente aqui para morrer? O diabo atrás da gente e a gente diante desse mar? Nem nadar a gente sabe. Olha a situação do povo. Aí o Moisés vai fazer o quê? Vai orar. Você fala assim, lógico, né? Isso é o que todo líder deve fazer. Só que quando ele vai orar, Deus fala para ele, por que você está orando? Por que você está orando a mim? Vai lá e diga para o povo marchar, porque agora a oração não vai resolver. O que vai resolver é a fé. Eu já mandei vocês atravessarem o mar, eu já mandei vocês marcharem, e vocês estão orando como resultado da descrença de vocês. Você está orando, Moisés, como uma expressão de desconfiança. Porque eu ia trazer vocês aqui para matar vocês afogados aqui? Já não tinha o Rio Nilo lá? Então é quando você ora, mas de fato a sua oração expressa frustração, expressa ausência de fé, expressa medo, expressa confusão. O povo quer me matar, o que eu faço? Vai lá e para com esse negócio de dobrar o joelho para orar sem fé. Vai lá e manda o povo marchar. Na ocasião, Moisés falou, gente, eu fui orar e não adianta. Deus mandou o povo marchar. Preste atenção nisso. O povo pegou. Marchar significa uma postura de guerra, uma postura de um exército. O povo levantou, parou de confusão. Não precisa orar mais. Deus falou que Deus não trouxe a gente aqui para matar a gente. Deus é um pai bom. Então vamos marchar. O povo fez assim, ó, água. O povo vai dar certo. Água. Foi assim. Quando o povo se dispôs a marchar, Deus pegou e começou a abrir o mar. Quando o povo estava marchando, diz que Deus soprou com as narinas dele. Meu Deus, que nariz maravilhosamente é esse, não? Que coisa linda, eu entendo de nariz, eu sei o que é isso. Olha que coisa, ele sopra com as suas narinas. Se ele soprasse com a boca, acho que aquele mar desapareceria. Consumiria o povo também. Então nós precisamos orar com fé. Você lembra aquela história daquela senhora de idade, aquela velhinha? Ela morava numa casinha e perto da sua casinha tinha uma grande montanha. E ela sofrendo dentro de casa com bolor, por causa de umidade. A montanha não deixava bater o sol na casa dela. E ela dormindo, passando problema de saúde, porque... Que coisa, eu preciso que o sol bata na minha casa. E um dia ela pega lá aquele Novo Testamento que os gideões entregaram lá para ela, e pegou aquele azulzinho e viu que lá estava escrito assim, se você tiver fé,
como um grão de mostarda, você vai olhar para esse monte e vai mandar ele sair, aí vai se precipitar para outro lugar. A mulher falou, poxa vida, acabou o problema de bronquite, de asma, parei de gastar com remédio para problema respiratório, vou resolver o bolor agora. Abriu a janela do quarto, olhou para o monte e falou assim, monte, eu te ordeno, sai daí e vai embora. Já era tarde da noite, foi deitar e dormiu. De manhã, quando ela acorda, no que ela abre a janela, o que está lá? O monte continua lá no mesmo lugar. Sabe o que ela fala? Eu sabia que não ia sair mesmo. Então por que orou? Por que cumpriu o ritual, se não acreditava? Se não tinha fé? Às vezes nós fazemos a mesma coisa, nós oramos, mas nós de fato não acreditamos, gente. E a gente até de forma equivocada fala assim, pastor, é porque a fé é muito pequena, né? A fé ela é do tamanho do grão de mostarda. Mas não é isso que Jesus falou. Jesus não disse para a gente se conformar com uma fé pequena. Jesus não disse que a fé deveria ser do tamanho de um grão de mostarda. A fé deveria ser como um grão de mostarda, que é a menor semente. Mas quando cai numa boa terra, ela se torna uma árvore enorme, uma das maiores árvores que existe. Então a fé pode sim crescer. A fé, devemos pedir ao Senhor, acrescenta-nos fé, como os discípulos também pediram. Mas a nossa fé é sempre pequena. A nossa fé, ela deve ser como um grão de mostarda. Ela começa assim, mas ela cresce, ela se desenvolve. Mas muitas vezes oramos sem fé. E você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Leia Romanos 11, a galeria dos heróis da fé. O que fez a diferença na vida daqueles homens foi só uma coisa: a fé. Mais nada. Então, nós precisamos orar com fé. Não expressar a Deus em nossas orações dúvida. É lógico, ninguém vai lá, Senhor, eu não acredito no Senhor não. Eu acho o seguinte, o Senhor não vai fazer mesmo, eu estou orando. Ninguém faz isso. Mas internamente a gente não crê. Internamente a gente questiona, diz, Deus, o Senhor tirou a gente de onde a gente estava. O Senhor falou para a gente que ia dar vitória para a gente, agora o diabo está atrás da gente e o mar à nossa frente. Ou seja, o Senhor não está cumprindo sua parte. E Deus fala, lógico que não. Lógico que não. Eu estou cumprindo minha parte, só que vocês estão gastando tempo orando errado. Estão fazendo a oração errada, porque vocês estão orando sem fé. Então, se você vai orar sem fé, já faz assim, Senhor, deixa eu falar uma coisa. Vamos começar do jeito certo. Me dê fé, por favor. Ora assim. Coloca fé no meu coração. Aumenta a minha fé, Senhor. Porque realmente, o meu problema não é oração, o meu problema é fé. Eu não acredito. Eu até balanço a cabeça, eu concordo, mas de fato o meu espírito não acredita. O meu espírito vacila. Mas mesmo assim a gente ora. A gente cumpre o ritual. Mas eu já sabia que não ia acontecer. Então temos que orar com fé. Outra coisa, a oração certa é a oração altruísta. É o teu reino. É a tua vontade. E é o pão de cada dia. Quer mais altruísmo que isso? Não. O pão, a internet de 15 mega, porque quem que vai rodar com 10 mega? Quem que aguenta uma lerdeza dessa? Bom, eu não vou também. Quem que aguenta viver de costela? Uma picanha, um filé mignon. Você vê que não há altruísmo em nossas orações. E Jesus está ensinando no Pai Nosso, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão orar de forma altruísta. Ô Senhor, nós queremos pedir o teu reino. Você começou com gratidão, você expressou fé, e agora na hora de você pedir com fé, você está pedindo o reino. Você está pedindo a vontade dele. Que isso?
E você está pedindo um pedaço de pão para comer durante o dia? Quer mais altruísmo que isso? Aí nós temos que pensar, nossas orações são assim? Ou a gente tem uma lista? Quando a gente olha para a lista, a gente coloca lá, bom, vamos ver os nossos pedidos. Eu. Ó, vai vendo. Meu cachorro, meu marido. Ai, peraí, mas o meu marido. Não, meu cachorro, meu marido, meus filhos. Eu. Isso não é altruísmo. Altruísmo é olhar para o outro, é entender o desejo do outro, é entender o que é melhor para o outro. E Jesus está ensinando isso. Então, uma oração altruísta. Outra coisa, uma oração intercessória. Você percebe aqui no Pai Nosso que o Pai é nosso. O Pai é nosso, o pão é para nós, o perdão é para as nossas dívidas, e é para nós não cairmos em tentação. E é claro que o discípulo, um só, disse a Jesus: ensina a nós, ensina-nos a orar. Mas depois desta oração, com base em toda a Escritura, você sempre verá homens que oraram de forma coletiva. Você não encontra bons oradores sozinhos. A melhor oração que existe é a oração que não envolve apenas a mim. Esta é a oração correta. Você sabe que se nós formos orar o Pai Nosso agora, vamos orar o Pai Nosso, a gente vai dizer assim: Senhor, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes. A gente ora assim. Mas se a gente estiver orando sozinho em casa, a gente não deveria orar: Senhor, perdoa as minhas dívidas, não deixa eu cair em tentação. Mas o mistério revelado aqui para nós é exatamente esse: diante de Deus não existe eu, diante de Deus existe nós, diante de Deus existe a preocupação com o outro, diante de Deus na oração existe sempre uma multidão conosco, que precisa não cair em tentação, que precisa ser perdoada. Então a oração é para nós. Um pastor nunca ora sozinho em sua casa. Quando ele ora, sua igreja está com ele, sua família está com ele, sua comunidade está com ele, sua cidade está com ele. Um exemplo de oração intercessória: Abraão, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, você se lembra disso? Abraão orou a Deus e disse: Deus, uma cidade de mais de 200 mil habitantes, se não me falha a memória, mais de 200 mil habitantes. E Abraão disse: Deus, olha, se tiver 50 justos lá, se tiver uma igrejinha lá de 50 pessoas, o Senhor não poupa a cidade? E Deus falou: poupo. Aí Abraão falou: bom, Deus pôs em mim um coração intercessor, é sempre para nós. Aliás, tem parente meu lá dentro dessa cidade. Se tiver só 40, Senhor, se a igreja for menor ainda, só 40 justos, o Senhor poupa? Deus falou: fechado, eu poupo a cidade. Ô Deus, ó, desculpa aí estar insistindo, mas se tiver 30 justos, o Senhor poupa? Poupa. Aí depois você ia orar mais, porque Deus está dizendo assim, ó, eu só vou destruir porque não tem jeito, porque Deus é sempre extremamente misericordioso, por isso nós devemos interceder. Porque quando a gente fala assim, não tem mais jeito, 200 mil habitantes, só 50, salva, só 30, salva, Deus, por isso nós devemos nunca desistir de interceder. Aí Abraão falou assim, ó, desculpa aí pai, mas se tiver 20 o senhor poupa? Poupo. Aí Abraão falou, não, agora eu vou
baixar o nível. Se tiver numa cidade de 200 mil habitantes, 10 justos lá, o Senhor poupa a cidade? Deus falou, se tiver 10 neguinhos justos lá, eu poupo. Você tem que entender que eu só vou destruir porque não tem mais o que ser feito. Porque Deus sempre é o Deus que está disponível ao intercessor. Deus é o Deus que queria destruir Israel. Aí, muita gente, mais de 6 mil homens, só homens, fora mulheres e crianças. Eu vou destruir esse povo. Moisés falou, não, o senhor não vai não. O senhor não vai fazer isso não. Não vai. Se o senhor fizer isso, as pessoas vão falar que o senhor tirou eles do Egito e não foi capaz de sustentar eles, de mudá-los. Aliás, vamos falar assim, ó, se o senhor for, olha a cabeça desse intercessor, o cara é louco, esse velho Moisés. Se o senhor for destruir eles, então risca meu nome do livro da vida. O mais louco é que Deus falou, gostei dessa ideia, hein? Por causa de você, Moisés, por causa da sua oração, por causa da sua intercessão, sabe que você está certo? Eu não vou destruir o povo não. Isso é interceder. É você falar assim, não Deus, sabe essa coisa eu não aceito, eu determino, a gente devia usar assim para interceder. Eu não aceito, o Senhor não vai destruir, o Senhor vai edificar essa igreja, o Senhor vai mudar esse povo tem jeito sim. E Deus fala, rapaz, que briga boa, essa briga eu estou disposto a perder, não é? Então a oração do Pai Nosso é sempre nós. Nós temos dívidas, nós corremos risco de cair em tentação. Então uma oração intercessória. Aliás, presta atenção no altruísmo. Você vai até a casa do seu amigo de madrugada e bate lá, ele já está deitado junto com os filhos dele. E aí Jesus diz que você vai lá e bate. O que você quer, cara? Você me assustou. Ele fala, sabe o que é? Você quer alguma coisa para você? Não, não tem nada a ver comigo. Tem um amigo meu, é outra pessoa viajante que chegou em casa e eu não tenho o que oferecer para ele. Me arruma pão para eu dar para ele. Agora a gente bate para quem? Para nós. Me dá. Ele bate porque chegou alguém na casa dele. Jesus está falando aqui, olha, se o amigo não abrir, pensando no seu amigo, por amizade a você, ele vai abrir para você parar de perturbar. Ele vai abrir para você parar de incomodar. Então Deus está falando assim, incomoda eu, por favor, por causa dos outros. Me incomoda por causa de alguém. Para de me incomodar por causa de você. Porque na oração do Mateus 6, Jesus diz que não devemos usar vãs repetições, pedindo coisas para nós. Por quê? Porque o seu pai já sabe tudo o que você precisa. As pessoas pegam esse versículo e falam assim, tá vendo, pastor? Aí a gente não precisa orar tanto. Jesus não está dizendo lá que não é para orar, Jesus está dizendo que não é para gastar tempo com você, porque Deus sabe o que você precisa. Gaste tempo, incomode ele por alguém, incomoda ele pelo seu marido, incomode ele pelos seus filhos, incomode ele por algum perdido lá fora. Fala, Deus, eu não tenho o que dar para essa pessoa, por favor. E aí, Jesus está dizendo, ele vai fazer. Mas a gente gasta muito tempo se vitimando, não é? Oh Deus, olha o que está acontecendo comigo, olha isso aqui no trabalho, olha esse levante contra a minha pessoa. Oh Deus, o Senhor sabe, quem me vê passar na prova não me ajuda. Também quando eu estiver na bênção vai ver só. Sabe, a gente se coloca diante de Deus e de repente a gente pensa, nossa, eu não pedi nada para mim. Olha a lista do altruísta. Minha esposa, pai, minha esposa,
Ô pai, minha esposa, ô Deus, tem umas coisas que tem que mudar ainda, Senhor, mas não é por causa de mim não, muda por causa dela mesmo. Meus filhos, ô Deus, até meu cachorro, esse cachorro parece ter um espírito perturbado. O pastor vem aqui em casa e fica arranhando o pastor. A irmã tem um pastor, né? Tem um cachorro, pastor não. Você vai orar pela irmã, o cachorro não deixa. Você tem que orar pelo cachorro primeiro. O cachorro não deixa você orar. Meu cachorro, Deus, queima ele. Meu marido, ô Senhor, a minha igreja, ô Senhor, meu pastor, cuida dele, não deixa meu pastor cair. Como os pastores são atacados, Senhor, cuida dele, cuida da minha mulher, cuida do meu marido. Aí você termina de orar, Deus fala, peraí, você não tem nada para pedir para você? Não, eu quero pão, mas Senhor, o Senhor já sabe tudo o que eu preciso, o Senhor já cuida de tudo, o Senhor é meu Pai, e eu estou tranquilo. Essa é a oração que Jesus está ensinando, uma oração intercessória. Às vezes a gente ora aquela oração assim, sabe? Na nossa família. Eu já falei, eu já preguei, agora se quiser vai tudo para o inferno. Deus acho que olha e fala, realmente, devia ir tudo, né? Começar você, né, irmão? Porque a gente é pesado. Essa cidade prostituta, porque Sodoma e Gomorra, o pecado daquela cidade havia chegado no céu. Meu Deus, no céu os anjos comentavam, rapaz, você está vendo aquela cidade? Deus enviou um anjo nessa cidade, os homens dessa cidade que tinham a prática homossexual, tanto ativa quanto passiva, eles queriam ter relação com um anjo. Entre uma mulher e um homem como anjo, eles queriam transar com um anjo. Eles foram cegados, seus olhos foram cegados diante de um milagre, eles não pararam, queriam deitar-se com um anjo. E Abraão está lá assim, oh meu Deus, deve ter alguma coisa que presta lá. A Bíblia não fala, mas eu acredito que Abraão falou assim, Senhor, não tem 10, mas deixa eu contar aqui a família do meu primo Ló, meu sobrinho Ló. Ló, a esposa, é trabalhosa essa esposa, mas é a esposa dele, Senhor, é a mulher que ele escolheu. E tem mais 2 filhas, trabalhosa também, mas não dá para o Senhor poupar pelo menos os 4 que estão lá. Deus falou, fechado. E mandou os anjos lá. Teve que puxar pela mão, né? Porque o Ló, mais a esposa, a minha casa é aqui, meu cachorro, minha vida é aqui, vou deixar tudo. O anjo pegou na mão porque ia destruir eles lá dentro. Mas eu acredito que Abraão falou assim, pelo menos meu sobrinho, tem misericórdia dele. E Deus foi lá e tirou eles de lá. Mas a gente, pastor, eu já falei, esse povo não quer saber, não quer ouvir, quer saber de uma coisa? Oh Deus, eu coloco na sua mão, né? Mas assim, né? Eu ponho na sua mão, Deus. Coisa terrível cair na mão do Deus vivo. A gente vai matando as pessoas. Parece os discípulos que passaram. Jesus falou, vão nas cidades, prega, abençoa. Os discípulos chegaram numa cidade, a gente veio pregar a palavra aqui, o povo não queremos saber de palavra aqui, some daqui bando de crente, vocês têm uma lavagem cerebral na cabeça de vocês, vai embora daqui. Aí eles voltaram para Jesus, Senhor, a gente pode orar para vir fogo e destruir a cidade? Nossa, que igreja boa, né? Aí Jesus falou, mas vocês não entendem. A alma de vocês não abraça o fato de que eu não vim condenar, eu vim salvar as pessoas. Quem se condena, condena-se sozinho, porque Deus não está para destruir. Deus está sempre à espera de um intercessor dizendo, Senhor, dá jeito, eu mesmo pulo na frente, mas não faz isso. E Deus fala, tá certo. Foi isso que aconteceu, vai estudar depois lá, você vai ver o que aconteceu com Moisés. Vamos seguir, eu falei que não vai dar tempo de falar tudo, tá vendo? Vamos correr. Aqui é 12h38 ainda, então, eu tô, peraí, mas eu tenho culto de uma 12h38, então. Eu comecei 12h15, entendeu? Você está gostando da palavra?
Aleluia, glória a Deus. Não vai fazer igual um irmão na igreja, eu falei, agora eu vou acabar. Ele fala, aleluia, glória a Deus. Eu falei, não dá, né? A oração intercessória. Então, aqui a gente pensa um pouco dentro do que é a oração certa. É óbvio que a gente poderia falar de como interceder, de como fazer um clamor, mas eu quis pensar nessa essência somente dentro do Pai Nosso, tá? Se você quiser pôr essa frase no Face, eu vou colocá-la no meu Instagram essa semana. Oração boa é aquela em que o pedido é sempre menos sobre mim. Essa é uma oração boa. Quando tem muito da gente na oração, alguma coisa não está certa. Lembre de Tiago, que falou para os irmãos, vocês oram para gastar com os próprios deleites. A oração de vocês é egoísta, a oração de vocês só existe uma pessoa, só vocês. E vocês não recebem não, pode continuar orando aí, vai ficar frustrado. Porque Deus está interessado em abençoar outros. Ah, mas não vai abençoar eu não, você já é, o Pai já sabe o que você precisa. Por isso que começa lá com o Pai, ok? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o pedido certo. Eu vou começar falando do pedido errado, para a gente entender o certo. Pedido errado. Jesus, desce da cruz que a gente vai crer no Senhor. Você sabia que as pessoas oraram isso? Se o Senhor descer da cruz, a gente acredita. E Jesus está dizendo assim, a última coisa que eu vou fazer é descer da cruz, porque eu estou aqui na cruz para que vocês acreditem. Então essa é uma oração completamente errada. Você vai passar a vida orando e não vai acontecer. Então uma oração errada. Outros que disseram a Jesus, dá um sinal para nós, para que nós creiamos. É assim. É a pessoa que fica assim, Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Esse tipo de fé alicerçada em sinais é uma fé imatura e infantil. É a fé de Gideão. Deus vem e fala com Gideão. Aí ele fala, não, agora faz o seguinte, essa noite o sereno molhe toda a terra e não molhe o pano, o velo de lã que eu vou colocar lá. Aí vem a noite, molha toda a terra, chega lá, o pano está sequinho. O que ele faz? Aleluia! Não. Senhor, o Senhor posso fazer mais uma prova? Essa noite agora, o Senhor molha só o pano e deixa toda a terra seca. Aí chega de manhã, o pano encharcado, a terra sequinha. Era para ele falar assim, que bênção, Deus falou comigo. Não. Ele falou, Senhor, e fica, prova e fala e mostra, me dá sinal. Isso é infantil e imaturo. Porque quando eles pediram um sinal para Jesus, Jesus disse assim, uma geração má e perversa me pede um sinal, e não será dado a eles nenhum outro sinal, senão o sinal de Jonas e o grande peixe. Vixe, misericórdia, meu Deus. O que Jesus estava dizendo é, o sinal que eu vou dar a todos é, eu serei morto, engolido pela terra, eu passarei 3 dias no ventre da terra, e depois, assim como Jonas foi cuspido para fora da morte daquele peixe, eu também serei ressuscitado, e o sinal que a igreja precisa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mais nada. Eu aplaudiria agora com força. Mas eu quero um sinal. Meu Deus do céu. Que infantilidade, que preguiça de ler a Bíblia. Às vezes a gente não faz as coisas com essa desculpa, com essa conversa de me dar um sinal. Deus já falou com você o que é para você fazer. Fala, pelo menos, eu não tenho coragem de fazer, eu não quero fazer, eu sou desobediente. Mas para de falar, me dá um sinal que eu faço. Você quer ver uma coisa? Você não está fazendo nada dentro da igreja, só limpando o seu banco domingo à noite e indo embora.
Ah, pode contar comigo, pastor. Semana que vem eu venho limpar meu banco de novo. Você está errado, para de pedir sinal. Você tem que ajudar, você tem que fazer alguma coisa dentro da igreja. Você tem que servir. Para alguma coisa tem que servir dentro da igreja. E não é limpar seu banco. Ah, mas sabe o que é? Eu estou orando para ver se Deus me dá um sinal. Qual o sinal aqui? Ó Deus falando. Para de sugar a igreja. Para. Compra pelo menos um saquinho de copo. Fala, está aqui, pastor, que eu bebo bastante água, eu gasto copo. Ah, mas deixa Deus me dar um sinal, sabe? Se Deus me der um sinal, se Deus falar comigo, aí eu vou, sabe? Não, Deus já falou conosco. Então, essa oração pedindo sinal, confirma, confirma, confirma. Meu Deus do céu. Sabe assim, confirma, confirma e nunca confirma, nunca... Tudo quanto é sinal que Deus dá, não basta. Então, é uma oração errada, pedido errado. Outro pedido errado. Esse aqui foi Jesus mesmo que fez. Senhor, passa de mim esse cálice. É quando você ora e você não suporta sofrer. Você não suporta a cruz. O seu evangelho não pode ter cruz. O seu evangelho não pode ter sofrimento. O seu evangelho não pode ter tribulação. O seu evangelho não pode ter angústia. O seu evangelho não suporta a dor. Você sabe que Jesus orou 3 vezes e orou a mesma coisa. É quando a gente não quer passar por uma coisa e a gente fala, Senhor, oh meu Deus, né, confirma. E ele ora 3 vezes, até que a 3ª vez que ele vai orar, ele percebe que o silêncio do Pai, a ausência de uma resposta, é a resposta. Não tem jeito, você vai passar por esse sofrimento. E aí ele fala, passa de mim. E ele recobra a consciência e diz, contudo, faça-se a sua vontade e não a minha. É aquela oração onde a nossa vontade quer prevalecer sempre. Porque a vontade de Deus envolve sofrimento, envolve entrega, envolve negação. E a gente fala, não, passa isso de mim, passa isso de mim. Até que a gente se rende e diz, Senhor, quer saber de uma coisa? Me ajuda com medo, porque eu estou com medo, mas faz a sua vontade. Porque ali não é que não existe resposta, é que o silêncio é a resposta. Não é que Deus não falou, é que o que Deus estava falando não era gostoso de ouvir. O que Deus estava falando é, você vai morrer sim. Passa de mim esse cálice. Se você tiver que passar, você pode continuar orando. Você pode vir terminar a quarta-feira de oração aqui e orar a mesma coisa. Você só vai acabar quando você passar por aquilo ali. Então não ore assim não, que é uma oração errada. Outra oração, essa aqui já é um crânio da Bíblia que orou. Tira de mim esse espinho. O Paulo orou 3 vezes também. É aquela angústia, Senhor, tira de mim essa situação. Eu sou um apóstolo, eu oro, eu abro igreja, eu oro, as pessoas são curadas. Se você pegar um pedaço de roupa minha, cura, esse demônio sai. Até os demônios sabem de mim, os demônios me conhecem no inferno, sou conhecido em tudo quanto é lugar, no céu, no inferno. É uma coisa linda, agora essa coisa ruim acontecendo comigo, esse espinho na minha carne, eu não aguento mais. Aí levanta, bom, fiz uma oração forte. Aí o espinho continua. Nós não sabemos o que é um espinho. Ele chama de um mensageiro de Satanás que vem esbofeteá-lo. Aí ele ora de novo, meu Deus, eu vou largar esse negócio de apóstolo, eu não vou mais, eu vou... Fazendo bico. Levanta, o diabo está lá esbofeteando ele de novo. O mensageiro do diabo. Aí ele vai orar pela 3ª vez. Ô Senhor... Desculpa, andei falando umas besteiras ali, essa dor, eu estou perdendo a cabeça, mas tira de mim esse espinho. Deus falou assim, escuta uma coisa, a minha graça te basta. Virou as costas e foi embora. Deus foi embora. Aí o cara,
E o espinho? Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então não adianta ficar orando que eu não vou tirar esse espinho aí. Aí é ele, o grande sábio Paulo, que escreve depois. Porque ele compreendeu, quando eu sou fraco, é porque eu sou forte. Deus colocou isso aqui por causa das visões, da excelência, da grandeza do que Ele me mostrou. Porque era para eu ser o pai apóstolo aqui, o vice-deus. Mas Deus vem me colocando no meu lugar, sabendo que eu não sou nada. Porque quando eu sou fraco, não é estar fraco. Estar fraco, pode ter certeza, deve ser algum pecado. É ser, é a consciência de quem você é. Eu sou fraco, e quando eu entendo o que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Já quando eu sou forte, eu sou fraco. Então não adianta orar, tira de mim esse espinho. Muitas vezes a resposta vai ser essa: não vou tirar não, esses problemas ajudam você, rapaz. Aliás, está orando mais, não é? Eu acho que eu vou pôr mais problema. Você quer ver um pastor pregar bem mesmo, é encher ele de problema, não é mesmo? Aliás, você está pregando, pelo amor de Deus, hein? Ele foi, então, eu acredito mesmo, você deve estar sofrendo muito. Ele foi pregar na minha igreja, os irmãos falaram: pastor, o senhor não tinha plano de ir embora daqui, não? Aliás, o pastor Marco pregou lá hoje, eu falei: Jesus, os irmãos vão mandar embora da igreja. Os irmãos vão contratar outro. Está pregando demais. O homem pregou hoje lá e eu falei: meu Deus, como é que eu vou pregar à noite? Pergunte a ele, deve estar sofrendo, já sofreu bastante, agora acabou o sofrimento já. Se quer ver a gente alinhar, rapaz, até jejum nós anda fazendo. É só vir as tragédias, problemas, a igreja vai acabar, vai fechar o povo. Aí a gente vai orar. Vai. Aí já ora diferente, igual Moisés falou: Senhor, mata esse povo tudo. Falou: não, eu sei que falou que não era para matar. Senhor, mas não é fácil não. Aí Deus falou: não, agora não vou fazer isso não. Então a gente vai sendo transformado, sabe o quê? Com esses espinhos, rapaz. Esses espinhos vai pondo a gente no eixo. É problema em casa. Quando resolve todos os problemas em casa, é problema financeiro. Quando resolve em casa, resolve financeiro. É a sogra com problema, meu Deus. A sogra está bem. Agora o tio não sei da onde, o irmão, o primo, o cunhado, aquele mala está agora com câncer. A gente está aqui com a minha mulher sofrendo por causa dele. E meu Deus, esses problemas não acabam, é muito espinho. E Deus fala: minha graça te basta. Se lança na minha graça, que você vai pregar bem, você vai até emagrecer. É isso aí. Mas a gente ora: Deus, não sabe, me livra de cair em tentação, mas no mundo a gente tem aflições. Tenha um bom ânimo. Amém? Muito bem, 12:52. Aqui, outra oração que não deve fazer é a oração de Balaão. O Balaão é um cômico na Bíblia, né? Só não é trágico porque é cômico. É um jumento, uma jumenta falar com ele e ele discutir com ela. Então é uma coisa terrível. Mas o Balaão é aquele cara que ora para amaldiçoar os outros. Que recebe oferta, dinheiro para sair amaldiçoando os outros. Balaque chamou ele para ir lá e amaldiçoar o povo de Israel. Ele foi. Abriu a boca para fazer a oração de profeta dele para amaldiçoar o povo. No que ele abriu a boca, falou assim: vocês são um povo próspero, vocês vão prosperar ainda mais. E tem mais: qualquer cidade que se opor a vocês, vocês vão exterminá-las. Vocês vão crescer cada vez mais. Deus vai honrar vocês, que Deus escolheu vocês. O Balaque falou: você é louco, eu estou pagando vocês para amaldiçoar eles. Eu estou pagando você orar contra eles e você falando isso. Aí ele fala assim: eu não tenho jeito de amaldiçoar, porque Deus entra na minha boca, esse povo é abençoado, não tem jeito. Escute, quando você dobra o teu joelho para orar mal sobre os outros, para determinar mal sobre os outros, sabe essa oração de crente macumbeiro, que fica colocando o nome da pessoa diante de Deus, para Deus ir lá e fazer uma coisa ruim? Sabe o que Deus vai fazer? Uma coisa boa. E você vai ficar com mais inveja ainda. É a oração de Balaão. Oh Deus,
o Senhor está vendo o que estão fazendo comigo. O Senhor está vendo a humilhação que estão fazendo o seu filho passar. A humilhação, não, você tem que humilhar mais ainda, você é muito soberbo. Ah, mas a gente ora, Senhor, eu coloco fulano nas suas mãos. Senhor, é um avião que pode cair assim, do nada. Meu Deus, o Senhor tem poder, é um carro que bate, a pessoa não morre, mas fica aleijada. É o Balaão. Oração de amaldiçoar os outros. Para com isso. Para com isso. A oração vingativa, Deus fala, minha é a vingança, eu vou retribuir. Não há necessidade da gente ficar orando contra os outros. Você me viu passar na prova, não viu? Você não me ajudou, não é? Também você vai ver quando eu estiver na bênção. Aí você vai ver só. Você me viu passar na prova, você não tinha que ter me ajudado. O vale da sombra da morte era para mim. E lá eu achei que estava sozinho, mas lá quando ninguém desceu comigo, eu percebi que o Senhor está comigo, sua vara e seu cajado me consolam. Aí você não aplaude Jesus, eu não entendo isso. Pastor, eu estou perdido, porque é 12h55, eu tenho tempo ainda? Tenho, mais um minutinho, olha, eu não falei da oração certa. Vamos correr para a oração certa, por favor. Oração certa, vou acabar. Eu quero te ver. Moisés teve a chance de orar. Ele está diante de Deus e Deus diz a ele, o que é que você quer? Pede que eu te dou. Podia ter falado, uma mulher de uns 30 anos mais nova que eu. Me dá os números da loteria, Deus. Ajuda eu a aposentar. Dá uma casa para mim, da minha casa, minha dívida. Sabe o que ele falou? Eu sei que o Senhor pode fazer tudo o que eu desejar. E eu quero te ver. Se mostra para mim. Nós não estamos falando de um crente furreba que não sabe nada, estamos falando de Moisés. O cara que estava lá na hora de abrir o mar. O cara que orava assim, e o exército vencia, só por causa da mão dele estava em pé. Abaixava a mão, o exército começava a perder. O povo deixa a mão desse homem em pé, que esse homem é esse homem que sustenta a igreja aqui. Não é qualquer homem, um homem que tem experiência com Deus. Sabe o que ele fala? Deus, eu quero ver o Senhor. E aí Deus fala, esconde atrás da rocha, eu vou passar. Quando eu passar, você olha. E ele viu ele de costas. Aí não dá tempo para a gente ficar falando, é o que eu falei, é muita coisa. Mas a oração certa. Ô Deus, se mostra para mim. Eu quero ver o Senhor. Minha vida está essa coisa, porque eu sou religioso, eu sou na igreja, eu não falto um culto. Mas eu estou aqui, sei lá, porque eu quero te ver. Então ele ora. Outra coisa que você deve orar: me dá o seu Espírito Santo. Aí é pentecostal mesmo. Agora para me segurar é difícil. Me dá o seu Espírito Santo. A oração do Pai Nosso foi ensinada. E Jesus diz assim: vocês sendo maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos. Seu filho vai pedir um ovo, você vai dar um escorpião para ele? Seu filho pede um pão, você vai dar uma pedra? Não. Se vocês sendo maus sabem fazer boas coisas, quanto mais o vosso Pai que está no céu, aí a gente tem que terminar, lhes dará o Espírito Santo a todos que lhe o pedirem. É bonito, não é? Quantos de nós gastamos tempo dizendo: vem Espírito Santo, me dá o seu Espírito, Senhor, me enche cada vez mais. O pastor disse de manhã, o Espírito é a possibilidade que a gente tem de se embriagar. Não dá para beber só, você tem que se embriagar do Espírito Santo. A gente às vezes está igual aquela igreja em Atos que Paulo chegou para pregar lá.
falou, os irmãos conhecem o Espírito Santo, foram batizados já no Espírito Santo. Aí os irmãos falaram, o quê? Nós nem ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Quantas vezes você já orou, Senhor, me enche com o teu Espírito? Porque a habitação do Espírito não é essa igreja aqui, não é esse templo. A habitação do Espírito somos nós. Deus quer habitar em nós através do seu Espírito. E se a gente pedir isso, a gente recebe. Então peça, Deus, me dá o seu Espírito. Que na verdade para a igreja, Deus já nos deu o seu Espírito. O seu Espírito já foi outorgado a nós. Nós conhecemos a mente de Deus, por quê? Porque quem conhece Deus é o Espírito que perscruta a mente de Deus. E nós sabemos o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus vai fazer, o que Ele quer fazer. E cooperamos em oração, por quê? Porque o Espírito que conhece a mente de Deus habita em nós. Por isso a gente também acerta o alvo, é isso. Jovem, você não tem o Espírito. Você precisa do Espírito Santo. Senão uma hora você vai embora disso aqui. Você fala, não dá. Tem coisa mais agradável lá fora. Mas não há coisa mais agradável do que o Espírito Santo habitando dentro de nós. É Deus nos abraçando de dentro para fora. Então pede ao Espírito que o Pai dá. Outra oração, Jesus orou na cruz. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Outra oração, eu quero ver, é a oração do cego de Jericó. Jesus disse a ele também, o que você quer que eu te faça? Ora, o homem está cego, gente. O homem está há tanto tempo cego. Que pergunta é essa? O que quer que eu te faça? Ué, vai saber o que o cara quer. Podia ser que quisesse um cão guia mesmo. Podia ser que quisesse aposentar, vai saber o quê? Ele detecta que o problema dele é a falta de visão. E ele diz, eu quero ver. E Jesus deu a visão a ele. Outra oração de uma irmã agora, você que é mãe. Me dê um filho que eu te devolvo. A irmã Ana foi para o templo chorando, mas chorando. O profeta achou que ela estava bêbada de vinho. E ela chorando e falava, mas não saía a palavra da boca, porque ela estava muito angustiada no seu coração. Mas ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar ele para o Senhor por toda a minha vida. E ela fez isso mesmo, Samuel. Ela não sabia que teria outros, e depois ela teve outros filhos. Um pedido correto, me dá um filho que eu te dou, Senhor. E para terminar, me dê sabedoria. Eu vou pregar lá para os Gideões agora, acho que quinta-feira. E Deus me deu uma palavra só sobre isso. Sobre oração e sobre a sabedoria. Não dá tempo de eu discorrer sobre isso aqui. Mas Salomão, o jovem Salomão, foi diante de Deus. Depois que seu pai morreu, ele tinha uma responsabilidade com a construção do templo, com o reinado que seu pai deixara. Não é fácil substituir Davi, não é uma coisa simples. E ele vai orar a Deus e Deus diz, o que você quer? E ele fala assim, me dê sabedoria para eu poder dirigir o seu povo, para eu saber entrar, para eu poder sair. Esse pedido foi tão bom, que Deus falou, olha, que coisa boa, né? Você é um cara que pediu direito. Como você me pediu sabedoria, o que você acha de eu te dar riqueza também? Opa, aí também não... fazer o quê, né? Glória a Deus. O que você acha de eu te dar riquezas e honras e glórias? Eu estou pedindo sabedoria. Eu estou fazendo a oração certa e o pedido certo. Então, mas eu quero dar mais. Eu vou te encher de honras, de riqueza. As terras falarão de você. Eu vou dar um nome para você. Porque você não está correndo atrás de ter um nome. Eu vou te dar um nome. Então, só para eu fechar, resumir o que eu vou pregar lá. É meio-dia, 1h já. Nós devemos orar por sabedoria. A maioria, se não todos os problemas que temos, é por falta de sabedoria. Nossos lares são destruídos, não é porque não tem mulheres que oram. É porque tem mulheres que não são sábias.
E a Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica a sua casa, enquanto que a tola, que não tem sabedoria, destrói com as suas próprias mãos. E aí nós vamos discorrendo para todos os âmbitos da nossa vida. Falta sabedoria. Tem briga dentro da igreja porque os irmãos não têm sabedoria. Às vezes tem briga dentro da igreja porque tem muito pastor sem sabedoria. Aí a faca vai cortando para cá também, né? Os problemas dentro de casa é falta de sabedoria. E Salomão falou: eu não vou ter nada se eu não tiver sabedoria. Então, oremos a oração certa e o pedido certo. Amém?